Algumas pessoas muitas das vezes pecam porque elas querem gerar imposição. Imposição. E o segredo aqui é o quê? É primeiro o exemplo acima de tudo. O exemplo em tudo nos dá a moral de pedir e de falar qualquer coisa a qualquer pessoa, inclusive aos nossos filhos. A paz, Senhor Jesus, professores, alunos da Escola Bíblica Dominical. Bem-vindos a mais esta pré-aula da lição número 6 desse segundo trimestre do ano de 2023. Eu sou o evangelista Crisley e hoje vamos aí com mais um tema, hoje falando sobre pais zelosos e filhos rebeldes. Deus abençoe a você que está mais uma vez nos prestigiando, podendo aí ajudar a sua escola dominical a ter um melhor aprendizado para que possamos avançar aí cada vez mais no conhecimento do Senhor. Não se esqueça que a sua maior ajuda nesse momento também é você compartilhar este vídeo com o máximo possível de pessoas, se inscrever nesse canal, deixar o seu comentário aí e também você possa aí mais uma vez aí divulgar em todas as suas redes sociais. Nós vamos hoje aqui na lição de número 6 com esse tema: pais zelosos e filhos rebeldes. O texto áureo aqui está aqui em Colossenses capítulo 3, versículo 20, que é: vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Então hoje nós iremos neste tema aí. A verdade prática é: o modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual da escolha deles. A leitura bíblica em classe está aqui em Juízes capítulo 13, do versículo 1 ao 7, o versículo 24, e o capítulo 14, do verso 1 ao 3, onde estaremos falando um pouco sobre o juiz, o homem Sansão. Os objetivos e sempre lembrando, o professor, aluno da escola bíblica, não sei, às vezes a maioria são aos domingos, mas você que aí tem sua escola bíblica ao domingo, a segunda, a terça, a sexta-feira, eu não sei o dia que você tem aí, mas lembre-se dos objetivos que eles são fundamentais para o aperfeiçoamento da nossa aula. Então são estes: apresentar o contexto pecaminoso de Israel e a fidelidade dos pais de Sansão ao Senhor. Segundo objetivo, identificar o comprometimento dos pais de Sansão com a sua formação moral e espiritual sob a bênção divina. Terceiro, conscientizar de que a conduta falha de Sansão na vida adulta, assim como as suas consequências, foi de responsabilidade pessoal e intransferível, fruto de seu livre-arbítrio, nem sempre seguindo a educação recebida. A introdução ela diz assim: a história da família de Sansão se dá num contexto de pressão social, escassez, sofrimento, impostos pelos filisteus sobre os israelitas, por volta do século 6, século 11 a.C. O filho de Manoá nasceu por um desígnio de Deus no tempo de Juízes, sendo o 12º último juiz. No caso aqui a gente está lendo, eu coloco um parênteses que a gente sabe que no caso foi, a gente crê assim, Samuel. Apesar de ele ter nascido para cumprir um desígnio divino na defesa de Israel, tinha um temperamento irascível e rebelde. É possível constatar isso ao longo de sua vida pessoal, de acordo com a Bíblia. Na presente lição veremos que os pais de Sansão foram zelosos em sua educação, mas seu filho tornou-se rebelde. Então, hoje nós iremos lidar com os pais, vamos lidar com os filhos nesta pré-aula, nesta questão aí,
que o tema aqui, ó, aquele que foi usado de exemplo para a nossa escola bíblica, aí vai ser a pessoa de Sansão. Então nós temos que pensar bem, é um tema complexo, não há aí um conciso, né, pensamento sobre este tema, porque muitas das vezes aquele que é do lar cristão, isso não é uma garantia de permanência, e nem aquele ao mesmo tempo que não cresceu no evangelho, ele estará amaldiçoado ao afastamento eterno do Senhor. Então, não é muitas das vezes uma ciência exata. Então, não é pela questão só do lar, mas há vários fatores que nós queremos e tentaremos expor aqui nesta pré-aula para fortalecer a escola bíblica aí na sua igreja, para que possamos melhorar o nosso aprendizado e o nosso tratamento familiar também, que é muito importante. Lembrando sempre que a célula matriz que rege a sociedade é a família, são a nossa família, e isso a gente tem que zelar muito. E esse trimestre aí nós temos uma lição louvável para podermos trabalhar com a igreja do Senhor para melhorarmos o relacionamento familiar. O primeiro texto, tópico 1, os pais de Sansão, o texto 1 diz assim, uma situação espiritualmente deplorável. O capítulo 13 de Juízes mostra que os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Por isso Deus entregou Israel na mão dos filisteus por 40 anos. Era um contexto em que o povo vivia na prática do pecado, onde poucas famílias temiam a Deus e procuravam guardar seus mandamentos. Entretanto, havia um casal fiel ao Eterno que recebeu uma visita do anjo do Senhor. Nós vamos entender que o ambiente, ele, por mais pecaminoso, por mais torpe que ele esteja, ele não é garantia que todos aqueles que estarão nesse aspecto, né, de ambiente, ou seja, olhando aqui para a situação de Israel, no livro de Juízes, ao estudante da Bíblia que conhece esse livro como o livro das derrotas, ou seja, era um povo muito volúvel espiritualmente falando. Então, uma hora estavam com o Senhor, depois abandonavam o Senhor, outra nação subjugava, eles buscavam ali, muitas das vezes, o socorro do Senhor, o Senhor levantava grandes homens de Deus, né? Como Gideão ali, como o Baraque, como até mesmo a Débora, aqui mesmo Sansão. Então Deus ali como Sangar e assim por diante. Deus vai levantar pessoas ali que pudessem livrar Israel e ao mesmo tempo aproximar o povo de Deus novamente. Só que o caráter deste povo era um caráter muito volúvel, ou seja, quando aquele juiz morria, as obras dele parece que eram esquecidas, o Senhor também, e o povo voltava a pecar. Mas lembrando que sempre na história bíblica, Deus sempre, nesses momentos de sequidão espiritual, Deus sempre teve seus remanescentes. E aqui nós vamos ver, no caso, os pais aqui de Sansão como esse tipo de pessoa. Apesar de estar num ambiente pobre espiritualmente, eles tinham sim uma vida espiritual rica com o Senhor. Então, a igreja do Senhor, o cristão, independente do ambiente que ele esteja, ele pode sim brilhar, ele pode sim ser luz, ele pode sim ser diferente, não muitas das vezes se envolver ou muitas das vezes se assemelhar ao ambiente a qual ele está. O texto 2 diz aqui, ó, a mulher agraciada era formada por um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, e sua esposa que era estéril. Foi para essa mulher que o anjo do Senhor apareceu dizendo, eis agora és estéril e nunca tem concebido, porém conceberás e terás um filho. Dessa forma, a mulher de Manoá surge no cenário do livro de Juízes, escolhida pelo Senhor para ser mãe do remidor de Israel. Sua história é semelhante à de Sara, Rebeca e Ana, que tiveram a esterilidade revertida para gerar vidas que desempenhariam uma função importante para a glória de Deus. Sob uma fé inabalável, a mulher de Manoá, devido ao favor gracioso de Deus, geraria um filho que libertaria o povo judeu do jugo dos filisteus. É importante aqui
que quando nós vemos esse tipo de fé, de alcançar até mesmo, ou seja, de vencer algo que geneticamente ali, ou que fisicamente seria impossível, no caso dela, de gerar uma criança, mostra que era um casal que tinha fé no Senhor, que aí é um padrão muito bom. Quando nós temos esse padrão de unidade dentro do lar, ou seja, por isso que nós sempre falamos aqui nas pré-aulas, a questão do culto doméstico, dos relacionamentos não só religiosos, porque a vida do cristão não é uma vida religiosa, e sim é uma vida de avivamento espiritual. Ou seja, nós não somos cristãos apenas na igreja, em todos os ambientes, inclusive no nosso lar. Então, se a nossa vida, nós conseguimos mostrar que a nossa vida, ela gira em torno de algo vivo, ou seja, a questão espiritual como uma fonte de vida, ou seja, algo que independe de lugar ou de situação, nós conseguimos gerar esse fruto na nossa família, que é o mesmo que foi em Daniel. Daniel não era o lugar que fazia a circunstância, e sim era ele, ou seja, aonde Daniel estava, ele não era um religioso, ele era um homem temente ao Senhor, um homem de relacionamento. Então, se nós conseguimos trazer esse relacionamento para dentro do nosso lar, nós conseguimos transmitir a todos que estão lá. E isso é muito bom. Nós vamos ver esse exemplo aqui nos pais de Sansão. A síntese desse tópico aqui diz assim: ó, o Senhor escolheu a Manoá e sua esposa para serem pais do remidor de Israel. Então, não há uma ciência exata, mas o Senhor aqui vai muitas das vezes agraciar, né, com a sua graça, com o seu favor imerecido esse casal, mediante tão somente, primeiro, a misericórdia do Senhor, também a fé desse casal depositada em Deus e o desejo do Senhor de livrar Israel da mão dos filisteus. Vamos aqui. O texto 2, né, o segundo tópico aqui diz assim, ó, o nascimento de Sansão e sua formação. Aqui, ó, o nascimento e desenvolvimento de Sansão. Conforme a promessa, Sansão nasceu de uma mulher estéril. Ele cresceu debaixo da bênção do Senhor. Tanto era assim que o Espírito Santo o dirigia para o campo de Dan. Não havia dúvida que a vida de Sansão estava sob a vontade soberana de Deus. Ela foi proveniente de um grande milagre executado pelo Altíssimo na vida de sua mãe. Então aqui já vai abordar um pouco a respeito de Sansão, um jovem, uma criança que cresce diante do milagre, né, onde a sua mãe era estéril. Ele vai aqui crescer já uma vida direcionada pelo Espírito de Deus, pois aqui nós vamos ver a obra do Senhor desde ali a concepção, até mesmo antes ali, que este rapaz ele teria promessas do Senhor de livramento, de ser um homem ali para executar a obra do Senhor, e no caso essa obra que nós vamos ver à frente, que era a obra de libertação do jugo dos adversários do seu povo, e isso aqui nós vamos ver também um ambiente de milagres. Nós vamos ver que o nosso lar, quando ele é voltado ao Senhor, quando não é um lar de religião, mas sim é um lar de adoração, nós conseguimos ver a mão de Deus aí, no caso aí, o impossível do Senhor acontecer. O segundo texto desse tópico 2 aqui é o que? A família de Sansão. O menino Sansão no plano terreno estava sob a responsabilidade de seus pais. Embora o texto bíblico não traga muitos detalhes do relacionamento dos pais de Sansão, podemos inferir que Manoá e sua esposa tinham uma vida conjugal de confiança e profunda piedade. A esposa de Manoá compartilhou com ele diretamente a respeito do anjo. Manoá orou insistentemente pedindo orientação de como criar a criança. Os dois estavam juntos e contemplaram a visão do anjo subindo em meio às chamas do altar. Nesse aspecto, podemos perceber que o relacionamento entre esposa e esposa tem impacto direto na formação dos filhos. Certamente, Sansão cresceu em um lar cuja relação baseava-se em amor, comunhão e piedade de Deus.
Então aqui nós vamos ver um casal que falava a mesma língua, ou seja, que tinha intimidade para ir contar os seus sonhos, seus objetivos, as suas crenças. Então aqui ela vai falar a respeito do seu diálogo com o anjo. Manoá aqui ele vai orar ao Senhor para que pudesse dar direcionamento para criar esse menino no temor do Senhor. E os dois aqui depois estavam juntos tendo visões. Nós vamos perceber que muitas das vezes no desenvolvimento, eu estou falando aqui para vários públicos, então vai ter aquele que o lar, já os filhos vêm crescendo, acompanhando os pais dentro do lar, sendo cristãos. Já vai ter aqueles que os pais se converteram quando o filho já tinha uma certa idade e assim por diante. Então são vários e vários aspectos aí. Mas nós vamos ver que muitas das vezes, trazendo num âmbito mais amplo, e quem sabe os filhos eles não vão sentar para estudar a Bíblia. Mas uma coisa, isso é claro, tanto os filhos como as pessoas que estão à nossa volta, elas muitas das vezes elas não irão ler a palavra do Senhor, elas não irão estudar, mas elas irão acompanhar a nossa vida. A nossa vida ela tem que ser um livro aberto com um caráter cristão. Então, se nós conseguimos demonstrar um caráter reto, ilibado, honesto aos nossos filhos, o exemplo vai gerar alguma coisa. Porque nós vamos ver que para o mal o exemplo ele funciona e para o bem ele tem que funcionar também. Então nós podemos aí pelo exemplo doutrinar os nossos filhos no temor do Senhor. Algumas pessoas muitas das vezes pecam porque elas querem gerar imposição. E o segredo aqui é o quê? É primeiro o exemplo acima de tudo. O exemplo em tudo nos dá a moral de pedir e de falar qualquer coisa a qualquer pessoa, inclusive aos nossos filhos. Então, nós temos uma missão aí como servos do Senhor. A geração que vem após nós tem que ser melhor do que a nossa. Então, para que venha a ser melhor, a nossa tem que prestar o devido exemplo no temor do Senhor, na honestidade, no caráter, nos relacionamentos interpessoais. Então, nós galgando todos esses passos aí, nós podemos ampliar a possibilidade de quando os filhos seguirem o caminho dele, nós podemos dizer que cumprimos a nossa missão, né? E possamos ali na frente ver os melhores frutos possíveis. Isso sim está ao nosso alcance, podendo fazer o exemplo aí, o ensinamento, ensina, né, o caminho a qual deve andar. O texto 3 aqui é a formação de Sansão. Pela citação da trajetória de fé de seus pais, podemos inferir que Manoá e sua esposa criaram Sansão de acordo com as orientações recebidas pelo anjo do Senhor. Na vida adulta, podemos ver que Sansão observava o protocolo do nazireado, vindo a violá-lo progressivamente mais tarde. Mas seus pais fizeram a parte deles, educando-os segundo a orientação divina recebida. Além disso, eles cumpriam os papéis esperados de pais para aquele contexto. Infelizmente, veremos que Sansão teve a fraqueza de caráter e não honrou o voto de Nazireu para com o Senhor, o que mostrou que há pais zelosos que ensinam seus filhos no caminho em que deve andar, mas infelizmente algumas vezes os filhos escolhem o caminho oposto. Por isso, a partir de uma certa idade, a responsabilidade diante de Deus é individual. Outros sim, por exemplo, Caim e Abel tiveram a mesma formação, mas comportamentos completamente distintos. Então a gente vai olhar aqui, aqui a gente pega uma informação muito boa. Por exemplo, Caim e Abel tiveram a mesma formação, mas os dois eram opostos. Então, muitas das vezes os pais eles criam os filhos, né? Buscam ensinar aquela criança que ali participou do coral infantil, depois dos adolescentes, depois dos jovens. Em algum momento do caminho, ele decidiu por conta própria que andar nos caminhos do Senhor não era para ele. Vamos lá. O que a gente pode falar sobre isso daí? Nós, pais, temos um
um caminho muito importante, e isso eu quero que os irmãos prestem atenção agora e você possa usar isso em sala de aula. A maior preparação que nós temos que ter, eu falo isso com boa experiência por alguns anos aí que eu lidei com jovens na igreja, fui líder, e a gente aprendeu uma coisa ao longo desses anos. Se a gente não conseguir preparar os filhos para o entorno, ou seja, para os relacionamentos fora da igreja, fora do lar, se nós não prepararmos eles para não, assim como diz em Romanos, não vos conformeis com este mundo, ou seja, se nós não prepararmos os filhos para que eles não tomem a mesma forma do mundo, quando os relacionamentos interpessoais fora do contexto cristão acontecerem, eles não conseguem subsistir na presença de Deus. Então nós não podemos ensinar uma religião, nós não podemos ensinar um ritualismo, mas sim nós temos que ensinar o cristianismo vivo dentro de casa, ou seja, de um Deus vivo que ressuscitou, que tem um plano de volta, que tem um plano de salvação eterna, e algo vivo, não algo meramente religioso. Aí, voltando aqui ao meu raciocínio, eu percebi que muitos jovens, assim que cresceram dentro da igreja, quando eles recebem, podemos dizer assim, essa oportunidade de estar muito mais tempo fora do relacionamento, dentro do lar e do ambiente da igreja, ou seja, quando ele começa a trabalhar, quando ele começa a ter uma vida muito mais solta, muitos deles acabam indo embora. Grande parte dos nossos jovens ali, eles acabam nesse período aí se debandando, né? Aí no caso da igreja. Aí o que eu cito aqui? O trabalho que os pais têm que ter é para preparar o filho, ou seja, preparar o caráter dele para nos relacionamentos interpessoais ele não ser um crente religioso, mas ser um cristão autêntico de caráter. Preparar para o momento que ele não estiver no seio familiar e no seio da igreja, né, sendo cristão. Ou seja, se a gente muitas das vezes entende que esta vida de casa para igreja, de igreja para casa é o suficiente, nós temos uma grande chance de ter problema, porque nós estamos criando um religioso. Mas se nós temos uma pessoa que por ela mesma, dentro do exemplo, lembra do exemplo que a gente falou, dentro do exemplo, oração no lar, adoração familiar, né? Atribuir ao Senhor as suas vitórias, enxergar a dependência nossa de Deus, mostrar isso aos filhos, que nós somos dependentes de Deus, ou seja, criar aí sim um ambiente vivo espiritualmente falando para com Deus, nós temos uma grande chance de criar um Daniel dentro de casa. Nós não temos uma ciência exata, até porque mesmo aqui como o texto fala, vai chegar um momento que cada um vai responsabilizar por si. E este momento, muitas das vezes, é mais curto do que a gente pensa. Tem pessoas que pensam que a questão da responsabilidade vai ser na maioridade. Não. O jovem hoje que está dentro do lar, se ele não tiver uma vida espiritual ativa, se o Senhor Jesus Cristo arrebatar hoje a igreja, essa pessoa corre um grande risco de perder essa oportunidade. Então, a nós não somos religiosos, pelo contrário. Nós somos alguém que servimos a um Deus vivo, diferente de qualquer outra religião que serve a deuses mortos. Então nós temos que trazer esse ambiente de vida espiritual dentro dos nossos lares, para exemplo e crescimento espiritual dos nossos filhos dentro de casa. A síntese desse tópico aqui diz: os pais de Sansão foram fiéis às orientações do Senhor sobre a criação e nazireado do filho, ou seja, um filho desde o ventre consagrado ao Senhor. Quantos pais consagraram seus filhos ao Senhor e hoje estão lamentando porque seus filhos não estão mais? Mas se todos os passos possíveis e impossíveis foram dados, também nós temos que entender que ninguém, os cônjuges, os filhos, ninguém tem condições
de salvar ninguém. E isso a gente tem que colocar também. Porque se a gente cria que nós temos condições até mesmo de salvar alguém, nós automaticamente criamos até um relaxamento até de busca dessas pessoas em prol do conhecimento e da sua própria salvação. O texto 3 é a fraqueza de caráter de Sansão. Lembrando que quando a gente fala de caráter aqui, a gente vai citar a palavra caractere. E eu sempre cito esse exemplo aqui da máquina de escrever. Se você pegar um caractere lá que seja da máquina de escrever e ficasse batendo naquela tecla, aquele caractere lá ia sair todas as vezes igual. Então, caráter é isso. É o que nós somos aqui, ali, acolá, em todos os lugares. Ou seja, a nossa personalidade, ela é uma só. Não há desvio. Então, vamos ler aqui, ó. Sansão subestimou o poder do inimigo. Sansão sabia da unção que estava sobre a sua vida para vencer seus inimigos. Certa feita ele foi cercado por mais de 1000 soldados filisteus armados, mas Sansão os matou com uma queixada de jumento. Entre muitas proezas ele encontrou um leão nas vinhas de Timna, o qual rasgou com quem rasga um cabrito, porque o Espírito do Senhor veio sobre o juiz Israel, para matar esse filho de leão. Assim Sansão foi acostumado com a vitória sobre os inimigos. Até mais tarde ele seria vítima dessa subestimação. Não por acaso o apóstolo Pedro alerta a igreja a respeito das artimanhas do diabo. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando em quem possa tragar. Infelizmente, muitos filhos subestimam as circunstâncias que rondam suas vidas e ignoram a experiência dos pais. Então, aqui Sansão ele ignorava todos os perigos possíveis, o perigo do seu inimigo, o perigo da sua própria fraqueza moral, dos prazeres da vida, que ele era muito fraco nessa questão aí. E a gente sempre fala isso, o estudo bíblico ele tem um grande papel, junto com a oração, do aprimoramento espiritual da igreja. E quando nós muitas das vezes vamos ver que as pessoas elas não têm essa percepção, elas correm esse mesmo risco de Sansão. Se a gente for ver aqui, Sansão já estava debaixo da lei. Se nós olharmos Deuteronômio capítulo 21 aqui, a partir do versículo 18 em diante, nós vamos ver até mesmo que essa questão da rebeldia, da desobediência aí, ela tinha consequências, só para a gente entender, ó, o contexto que eles viviam na época. Ó. Do versículo 18 do capítulo 21 até o versículo 21, ó, diz assim, ó, se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedeça à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e que, embora o castiguem, não lhes dê ouvidos, seu pai e sua mãe pegando nele, o levarão os anciões da sua cidade e à porta do seu lugar, e dirão aos anciões da cidade, este nosso filho é contumaz e rebelde, não dá ouvidos à nossa voz, é comilão e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra, assim exterminarás o mal do meio de ti. E todo Israel ouvindo isso temerá. Já pensou se Sansão desse ouvido à lei aqui no caso? Ele estaria suscetível até isso, porque até mesmo o seu relacionamento aí com a sua filisteia aí, no caso, não era aprovado pela sua própria família. Mas havia o quê? Como foi dito no tópico anterior, havia aí uma desobediência progressiva na vida de Sansão, ou seja, misturar com os povos inimigos, tocar em cadáver e assim por diante, ou seja, até mesmo entregar o seu voto aqui de nazireado. Então havia várias questões aqui, nós vamos dizer progressivo. E a gente tem que sempre pensar isso, trazer para o nosso cotidiano atual. Ninguém se afasta da presença do Senhor do dia para a noite. É progressivo. Então, começa com um ponto bem pequeno e esse ponto vai gerando outro fator e quando essa pessoa vê, ela está afastada. Então, os sinais estarão aí públicos para quem quiser ver. Então, nada acontece do dia para a noite. São a progressão, a sucessão de erros aí que vai acontecendo, que vai mostrando
o declínio espiritual e até mesmo moral das pessoas. A presunção de Sansão. Visto que o Espírito do Senhor o capacitou a realizar grandes proezas que o homem comum não realizaria, Sansão não percebeu que tinha um terrível inimigo, seu próprio ego. Este o levou a subestimar a presença de Deus em sua vida. Sua força vinha de Deus, mas ele agia como se viesse dele mesmo, e por causa disso passou a anular a glória de Deus. Sua atitude rebelde e presunçosa o levou a não dar o primeiro lugar para o Senhor, passando a buscar o prazer, a ociosidade e a luxúria. É muito triste quando os filhos não conseguem mais ver a benevolência do Senhor. Todavia, os pais devem continuar fiéis a Ele, sendo como faróis que encorajam filhos rebeldes a se reconciliarem com Deus. Então, há sim uma esperança. Aquele hoje que nós estamos falando agora, que você talvez esteja vivendo nesse momento essa questão. O filho foi presunçoso em subestimar o seu inimigo. E nós sempre falamos isso na escola bíblica. Falamos muito aqui nessa pré-aula. Nós temos dois gigantes, nós temos dois leões famintos dentro de nós. Aquele que nós alimentarmos mais, ele vai vencer, ele vai subjugar o outro, porque o outro estará mais fraco. Então, quando o jovem, quando o filho, ele subestima os pratos, as armadilhas, as investidas do inimigo nas nossas almas, ele subestima em que ponto? De não se preparar espiritualmente, de não criar os mecanismos para vencer. Então, se ele não alimenta a sua nova natureza, ela fica fraca, e quando as tentações, os prazeres vêm, ele facilmente é vencido por eles. Então, a subestimação do nosso inimigo é uma fraqueza que Sansão teve, e que se nós tivermos, nós somos um sério candidato a no dia de amanhã não estarmos mais nos caminhos do Senhor. E isso os pais têm que encorajar os filhos. E falo, quando a gente fala de família, o culto doméstico, o exemplo dentro do lar, ele terá um fator primordial. Eu posso nesse momento estar falando isso daqui, e muitos que estão do outro lado aí da tela assistindo essa pré-aula podem dizer, eu não faço culto doméstico, o culto que eu participo é apenas na igreja. Então, hoje eu estou apresentando aí nesta pré-aula um caminho excepcional para ajudar na criação e no estreitamento de laços familiares para com o Senhor. Toda a família junta adorando ao Senhor. O 3 aqui diz, manipulando o poder de Deus e brincando com o pecado. Em Juízes 16, do verso 16 ao 18, a Bíblia descreve como Sansão tratava as coisas espirituais. Ele entrou num terreno perigoso, brincando com a coisa santa. Ele obteve uma ideia falsa do poder de Deus, iludido, pensava que poderia viver de qualquer maneira, pois estava certo que o poder divino não lhe faltaria. Geralmente quem brinca com as coisas espirituais também passa a brincar com o pecado. Ele afrontou os conselhos de seus pais para se envolver com uma mulher estrangeira. Deixou-se dominar pelas paixões carnais e passageiras. Infelizmente, alguns filhos de nossos arraiais passam a fazer as mesmas escolhas de Sansão. Nesse caso, os pais devem fazer o que se espera que eles façam: educar os filhos no caminho do Senhor. Entretanto, saiba que as escolhas de seus filhos serão de inteira responsabilidade deles, quer para justificá-los, quer para condená-los. Então, o poder está na mão de cada um, pois a salvação é algo pessoal. Cada indivíduo tem que se responsabilizar pela sua vida espiritual. O que eu abordo aqui é que os pais criem os mecanismos para que o filho tenha todo o subsídio necessário para saber o que ele precisa fazer. Até que no dia que ele, vamos pegar um exemplo aqui bem simples, é aquela criança que você está ensinando ela a andar de bicicleta, você coloca a rodinha. Até o dia de tirar as rodinhas. Se você entende que você fez tudo o que você podia, você vai tirar e a criança ela vai andar e ela vai conseguir ali se equilibrar. É mais ou menos isso. Os pais eles vão criar os filhos ali, né,
lado a lado, até o momento que os filhos irão seguir o seu próprio caminho, entendendo que a salvação ela é pessoal. Ela é responsabilidade, a minha eternidade é responsabilidade minha, a sua é de você, a do seu filho é dele. Nós temos que ter isso aí em mente. Muitas das vezes, quantos pais não se condenam, não se culpam, vivem atormentados pensando que fracassaram na criação dos filhos, porque o filho hoje não está nos caminhos do Senhor. A ciência, nessa questão, ela não é exata. Mas como nós falamos aqui na pré-aula, nós temos mecanismos para potencializar e para ajudar para que consigamos vencer esta questão aí de a família toda servir ao Senhor. É a garantia? Não é uma garantia porque isso é pessoal, mas nós vamos criar todos os mecanismos necessários para que espiritualmente falando, nós criamos um filho, a filha, principalmente estruturado espiritualmente. A síntese do tópico 3 é: as más escolhas de Sansão revelaram mais do seu caráter do que da sua criação. Então era mais uma questão pessoal dele do que o que os pais dele ensinaram para ele. Chegamos aqui à conclusão que diz assim: a presente lição não teve o objetivo de explorar toda a história de Sansão, mas de enfatizar sua chamada divina, sua formação e o desvio de caráter. Vimos que muitas vezes os pais são zelosos em criar seus filhos no caminho do Senhor, mas infelizmente, quando algum deles atinge certa idade, passam a ser rebeldes contra o Senhor e os próprios pais. Nosso propósito é que os pais continuem a ser faróis como luzeiros que revelam aos filhos rebeldes o quanto equivocados espiritualmente eles estão, orando sempre para que eles voltem ao caminho da justiça do Deus Altíssimo. Lembrando, honra o teu pai e a tua mãe, para que prolongue seus dias na terra. Primeiro mandamento aí com promessa. Então, que os filhos, para terem uma vida quieta e sossegada, possam honrar seus pais, temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria, para que consigamos aí alcançar os caminhos da prosperidade espiritual, da vida rica com o Senhor. Deus abençoe você que chegou até aqui. Não deixe de se inscrever nesse canal, compartilhar nos seus grupos de WhatsApp este vídeo para alcançar o maior número de pessoas e que você possa ter uma boa escola bíblica aí na sua congregação. Deus abençoe e fique na paz do Senhor.